Irmãos, eu entrei aqui porque se faz necessário. E nós vamos compartilhar alguns assuntos muito importantes. E que fique de alerta a todos os irmãos. Amém? Eu gostaria que você que está aqui no YouTube, a gente está em 3 YouTube, a audiência está muito baixa, já vi que os canal está escondido. Então, se você puder compartilhar e deixar seu like com o maior número de pessoas aí, compartilhar em grupos de WhatsApp, eu creio que vai ser de suma importância. Será muito importante. Em nome de Jesus, compartilha. Compartilha. Compartilha com o maior número de pessoas. Irmãos, eu gostaria muito de pedir... obrigado, irmão Miros. Às 17 horas nós vamos ter culto no Zoom normalmente. Eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês. Nós estamos aí, né? Ontem voltou o trabalho na África com as crianças. Nós temos hoje 32 missionários, né? A nossa base missionária do Amazonas, Fortaleza, Rio, e também na África, que dependem de nós todo mês. E eu creio que essa obra ela é muito linda, porque nós não estamos visando placa de igreja, denominação religiosa, mas o reino de Deus. E o reino de Deus e missões, né, se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos daquele que contribui e dos pés dos que vão. E para mim é muito importante, né, que todos tenham essa compreensão, que orem, que você contribui e vá. Esse ano será um ano diferente. A gente vai estabelecer uma agenda na próxima semana do Projeto Arrependas. A minha ideia é viajar novamente pelo Brasil, abrindo frentes de trabalho com o Projeto Arrependas. E também teremos um trabalho lá na nossa base no Amazonas. A gente quer levar missionários, pessoas que queiram fazer missão para o Amazonas. E essa ida para o Amazonas vai fazer as pessoas ficarem lá, pelo menos 45 dias. As pessoas terão acesso às tribos indígenas, ao Peru, à Colômbia e aos ribeirinhos da Amazônia. E nós vamos ver, né? Nós precisamos levantar missionários com chama missionária, ou para ficar no Amazonas, nós estamos precisando muito de missionários no Amazonas, ou para enviarmos missionários. Deus vai nos dar essa graça este ano, de termos pessoas dispostas a viajar e a ir ao encontro das almas junto conosco. Então, fique atento aí, que a próxima semana nós voltamos à normalidade das lives e também dos anúncios. E tudo isso, irmãos, tudo isso. Deus abençoe a irmã Ana Lúcia de Boa Vista, Roraima, né? Eita, a irmã Ana Lúcia está lá, perto da Venezuela. Deus abençoe. Tudo isso depende de oferta, de dinheiro, é muito custo, o custo de tudo hoje, é passagem aérea, é missionários, é obra, né? Construção de 2 igrejas, é alimentação das crianças da África. É algo assim que vai muito, irmã Cláudia, Deus abençoe,
vai muitos recursos. E nós não podemos parar, irmãos. Nós fizemos muito mais em 2025 do que fizemos em 2024 e faremos muito mais em 2026 do que fizemos em 2025. E eu creio que muitas almas serão salvas, frentes de trabalho serão abertas e vidas serão alcançadas, edificadas, e serão as águas do batismo, e nós nos encontraremos na glória e juntos vamos habitar com Jesus eternamente. Ajude essa obra, não deixe essa obra parar. E antes de você murmurar, eu sempre digo, você é um ser, um filho de Deus, uma filha de Deus. Pergunte ao Espírito Santo acerca dessa obra. Pergunte ao Espírito Santo acerca dessa obra. Deus abençoe, irmã Juliana, Deus abençoe, irmão Miros. Ontem teve um susto aí, né, irmão Miros? Um tornado que assustou muita gente aí no Paraná. Eu, pelo menos, nunca tinha visto falar de tornado, né? No Paraná. Meus irmãos, eu quero entrar numa questão agora um pouco polêmica, e muito polêmica, né? Que é o assunto da mudança da dieta americana. Eu não sei se vocês viram isso, mas os Estados Unidos agora existe uma nova dieta para o povo americano. E junto com a dieta vem as canetas emagrecedoras. E muita gente não percebe que é proposital. Existe um desenho dos Simpsons, né? Antigo, as pessoas tudo acham que é teoria, mas ela as pessoas não percebem, mas já existia uma mensagem positiva das canetas emagrecedoras e a nova dieta aí dos Estados Unidos. Então, veja bem, irmãos, os Estados Unidos, quem já mora lá, quem já foi lá, quem vive lá, sabe que o que eu vou falar aqui não é teoria. Toda esquina nos Estados Unidos está vendendo lanche. McDonald's, Burger King, o Taco Bell, é isso, né? Todas as esquinas dos Estados Unidos, todas. É refrigerante à vontade, refrigerante à vontade. Então, quer dizer, você é igual no Brasil, né? Você pode tomar quantos refrigerantes você quiser e junto você tem junto você tem frituras, batata frita, refrigerante. Alguém sabe aqui como é que é conhecido o café da manhã do americano? É Donald's. É café com pão, ovo, com muito bacon, muita gordura no café da manhã. E é por isso que os Estados Unidos é conhecido como o país mais obeso. E todo o Ocidente imita a cultura americana. Então, se você chegar na Europa, se você chegar nos países da América Latina, você vai encontrar o padrão americanizado de comer. Aí nós temos doenças relacionadas à comida, irmãos. Então, veja bem, é muita gordura, é muita intoxicação alimentar.
E aí, do nada, eu vou mostrar para vocês aqui, começa a ideia, né, do Mounjaro, da Ozempic, e eu vou mostrar aí que como a indústria farmacêutica se liga ao governo americano e eles assinaram um contrato para baixar o preço para os americanos terem acesso a canetas emagrecedoras. E os Simpsons tem esse episódio aqui. Olha só o episódio aqui, ó. O episódio dos Simpsons. Lost drug. Olha como é que tá as pessoas lá, ó. Back into my leg. I get As pessoas. Olha lá, ó. with nobody. Traz de canetas. Olha lá. E é o que já está acontecendo no Brasil, né? Olha lá, ó. As pessoas não estão atrás de dinheiro, as pessoas estão atrás de canetas. Just don't go. Olha lá a Casa Branca. Com essas pessoas. Estão fabulosas, não é? Parecem tristes. Talvez seja a pele caída dos rostos deles. Olha isso. As pessoas parecem tristes, as peles estão E caídas. ficar com o rosto de Otinkiki é um dos poucos efeitos negativos. E sempre dá para consertar isso com injeções de gordura corporal. Confia em mim, sou um remédio milagroso. Quanto mais vejo, mais me questiono. Ah, ok, Olha aí. Baby Boomer. Olha, perder peso é saudável, não importa como. Nós fizemos um monte de pesquisas Sobre segurança? sobre os lucros. Os lucros são 100% seguros. Um dia, quem sabe, a gente descobre os perigos. Depois que todos já estiverem tomando, incluindo meu marido. Exatamente. O maior teste beta de todos os tempos e vocês, cobaias, estão pagando para participar dele. Patetisk Taber. Que quer dizer trouxas. Então, veja bem. Aí vem algo que eu quero falar com vocês. Todos nós fomos contra tomar a dita cuja da Jussara. E não está havendo questionamento em tomar canetas emagrecedoras. Me diga, quem é que está doido? É a mesma indústria farmacêutica. Veja que teve lá naquela competição de futebol americano, teve um comercial da Mounjaro que diz que vai se tornar a maior empresa do mundo. Quer dizer, aí todos sabem aqui que a Mounjaro, ela faz perder muito peso. Eu vi o Marrone, da dupla Bruno e Marrone, dizendo que perdeu 16 quilos tomando Mounjaro e ele não conseguia emagrecer de jeito nenhum, que as roupas agora estão servindo. E aí, todo remédio tem efeito colateral e todas essas medicações têm efeito burnout, que é o quê? A pessoa ela emagrece e ela volta a engordar novamente se não tiver dieta e não tiver academia. Então, o que eu quero dizer? Pastor, irmãos, emagrecer é saudável. Eu precisei emagrecer no ano passado. Cortei trigo, cortei refrigerante, cortei arroz. Comecei a comer muita salada, muita carne, muito ovo. Mas cortei um monte de coisa que inflama, infecciona e nos faz mal. Agora, o que me choca, irmãos, que a mesma nação que intoxicou o mundo todo com Coca-Cola e veneno, do nada surge com um acordo. Olha aí o acordo. Olha o acordo. Trump anuncia acordo para reduzir preços e canetas emagrecedoras. Ainda não se sabe qual o impacto da medida no Brasil, mas as negociações envolvem os medicamentos Engov e Zepbound, cujo tratamento pode baixar de R$ 2.680 para R$ 800 por mês no mercado americano. Republicano vem tentando reduzir o preço de remédios nos Estados Unidos.
Então, veja bem, o medicamento que envolve as canetas emagrecedoras faz parte de nova geração de remédios para obesidade, conhecida como agonitas de receptor de GLP-1, que tiveram um aumento significativo de popularidade nos últimos dias. No entanto, o acesso a esse medicamento tem sido um problema constante para pacientes devido ao seu custo, cerca de $500 por mês para doses mais altas. Em cobertura de plano de saúde nos Estados Unidos tem sido inconstante. A cobertura desses medicamentos para obesidade será expandida para pacientes do Medicare a partir do próximo ano, de acordo com o governo, que afirmou que alguns preços mais baixos também serão implementados gradualmente para pacientes sem cobertura. As doses iniciais das novas versões em comprimido do tratamento também custarão $149, cerca de R$800 por mês, porque eles vão trocar a caneta por remédios. Outra coisa que é meio estranho. O anúncio desta quinta-feira é a mais recente tentativa do governo Trump de conter as altas dos preços em medicamento, tal. Irmãos, eu digo para vocês, que tem muita treta nesse angu. Tem muita treta nessa agenda. E aí também irmão, junto veio a questão da mudança da pirâmide alimentar. Irmão, já tem muita coisa falsificada nisso aí, hein? Aí, olha só. Olha só, irmãos, isso foi semana passada, tá? Os nutricionistas, os médicos ficaram maravilhados, porque é uma agenda maravilhosa. Olha lá, os Estados Unidos muda a diretriz de alimentação e recomenda maior consumo de proteína. O realinhamento visa apoiar agricultores, pecuaristas e empresas americanas que cultivam e produzem alimento verde. O secretário de Saúde, que é o Kennedy, que é um cara que bateu forte contra as jussaras, anunciou nessa quarta-feira novas diretrizes nutricionais para americanos em cenário que praticamente inverte a pirâmide alimentar. Agora a recomendação é aumentar o consumo de carne vermelha, queijos, leites e derivados. Já os cereais e carboidrato estão entre os itens para evitar. Segundo o secretário de Saúde, a observação é de que os estadunidenses comam comida de verdade, reduzindo a quantidade de alimentos processados e ricos em açúcar. A medida surpreende após o órgão de saúde local passarem anos aconselhando um consumo moderado de carne vermelha e outros alimentos ricos em gordura. As novas diretrizes indicam cozinhar com óleos animais e aumentar o consumo de proteína. Ainda assim, a orientação segue para que seja realizada uma boa alimentação com frutas e verduras, óleos vegetais saudáveis e cereais. No novo comunicado, Kennedy afirma que 90% dos gastos médicos dos americanos está relacionado a alguma doença crônica, sendo que muitas delas são causadas por dieta não balanceada. Além disso, mais de 70% da população está obesa ou possui superpeso. Ele ainda reitera que o realinhamento visa apoiar agricultores, pecuaristas e empresas americanas que cultivam e produzem alimentos de verdade. Estamos colocando alimento de verdade de volta ao centro da dieta americana. Alimentos de verdade que nutrem o corpo, alimentos de verdade que restauram a saúde, alimentos de verdade que fornecem energia, incentivo e movimento e exercício. Alimentos de verdade que fortalecem, escreve o documento oficial. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Trump assina um acordo. Olha só. Trump assina um acordo para vender caneta emagrecedora
para que todos tenham acesso nos Estados Unidos. Segundo, Trump, com o ministro de Saúde lá, o Kennedy, estabelece uma nova dieta para os americanos, para parar de comer porcaria com resíduo de petróleo e comer alimentação. A minha pergunta é, qual alimento que nós digerimos hoje que não tem agrotóxico e a genética não é modificada? Alguém pode me responder qual é o alimento que nós comemos hoje que não tem agrotóxico e não tem genética modificada, desde animal a frutas e verduras? Qual? Irmãos, até aqueles dizem que são naturais, que não tem agrotóxico, se a plantação é perto de uma lavoura que joga agrotóxico, o agrotóxico vai longe. Nem os orgânicos. Então, eu digo assim, se comeu ração, tem coisa na ração. Se está em céu aberto, está recebendo agrotóxico de alguma forma. Então, o que eu quero dizer com vocês? É muito assombroso, tá? E eu vou dizer algo assim, ó, eu até vi um vídeo de uma nutricionista, que eu sigo ela, que é filha do pastor Adeildo, do Rio de Janeiro. Ela falando, todo mundo disse que não ia tomar Jussara e agora está todo mundo tomando Monjaro, sem entender nada. Irmãos, Monjaro emagrece, mas as pessoas... Eu vi um nutricionista falando sobre isso e um médico falando sobre isso. A pessoa perde massa muscular. Então, a pessoa não perde só a gordura ruim, ela perde gordura ruim e perde massa muscular. Se tiver algum nutricionista aqui que possa me ajudar, é importante. Então, o que eu digo, irmãos? O que eu quero dizer para vocês? Cuidado para você não estar sendo envenenado achando que está tendo uma vida saudável. E outra coisa, tem muita gente que fez bariátrica, que voltou a emagrecer, tem muita gente que está virando um palito de magro. Presta atenção que o pastor Carlos vai falar, que vai voltar a engordar. Porque não existe emagrecimento sem dieta e não existe emagrecimento sem exercício físico. Então, quer dizer, eles criaram um remédio que vai fazer todos virarem escravo dele pro resto da vida. Você só permanece magro se você se intoxicar desse remédio. E ainda, veja bem, irmãos, tem gente morrendo por causa dessas canetas emagrecedoras, tem gente passando muito mal, ânsia de vômito e mais um monte de coisa. Por quê? Porque todo remédio é química e todo remédio tem efeito colateral. Então, o desenho dos Simpsons, ele tem uma mensagem que vai gerar vício, vai gerar dependência. Mãe Juliana está dizendo que o tio dela está em coma. Ele tomou a caneta. Olha só. E também a questão, comendo açúcar, comendo trigo, tomando refrigerante. Quer dizer, a pessoa quer emagrecer e não quer parar de comer, o que intoxica. É altamente perigoso, irmãos. E outra coisa. A gente teve, eu e a missionária Raquel, a gente esteve... Foi no Paraná. No Paraná, a gente esteve no Paraná e teve uma mulher que trabalha com um médico, é isso mesmo, estou lembrando agora.
E ela falou que tomar essas injeções sem passar pelo médico é altamente perigoso. Por quê? Porque você perde um monte de proteína no teu corpo. Você perde um monte de proteína no seu corpo. Então, olha aí a agenda do Trump, né? A dieta do Trump é essa aí. Olha aí. Ó, Trump mudou a pirâmide nutricional, agora eles recomendam comer mais carne. Então, veja bem, mais proteína, gorduras saudáveis, grãos inteiros intactos, frutas vegetais, saúde intestinal. Menos alimentos ultraprocessados e menos lanche e bebidas açucaradas. Então, tá aí, ó. É saudável? É. Outra coisa é quem consegue ter acesso a essa agenda. É saudável? É, irmãos. Não existe, eu não estou dizendo que é ruim, mas se todos conseguirem mudar o comportamento alimentar, seria uma grande bênção. Irmãos, outra coisa eu quero comentar com vocês agora é sobre a questão, né, que Trump ele vai investigar a JBS. Veja, a JBS estava com petróleo na Venezuela. Tem muita coisa acontecendo nesse meio tempo, né? Olha só. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha só essa matéria aqui. Os Irmãos Batíssimos é um dos maiores financiadores da esquerda no Brasil, tá? Eles estão envolvidos em venda de ovo, de frango, de carne, de petróleo, ficou sabendo agora com a prisão de Maduro. E olha o que vai acontecer. Donald Trump vai mandar investigar a JBS dos irmãos Wesley e Joesley Batista por formação de cartel, junto com outras 3 empresas americanas que, em conjunto com a JBS, controlam 85% do mercado frigorífico nos Estados Unidos. Vamos lembrar que a JBS não é resultado de um livre mercado, mas de lobby. Eles se inflaram com o seu dinheiro, sim, com o dinheiro do BNDES, o Bolsa Empresário. E, obviamente, apoiam as lambanças do governo de esquerda que o sustenta. Só que isso agora vai ter um preço alto. Não apoiaram as violações de direitos humanos do governo petista? Não apoiaram ali tudo que o Lula está fazendo para defender o seu amiguinho ditador Maduro? Pois é, agora a casa vai cair para a JBS. O Trump vai vir atrás deles. Bem feito. Então, a gente vê que existe muita... Veja bem, a JBS, irmãos, tem 70 mil funcionários. 70 mil funcionários. Dentro dos Estados Unidos. Os irmãos batistas, eles doaram 5 milhões de dólares para a posse de Donald Trump. Joesley Batista foi convidado por Trump para convencer Maduro a renunciar. E hoje saiu, né? Foi hoje que saiu aí no New York. Saiu uma matéria sobre como foi a conversa, né? O que o Joesley Batista vou colocar aqui, ó. Conversou com o Trump, saiu no New York Times ontem. Deus abençoe, irmão Júlio César. Vamos lá. Olha aí. Não abriu.
Vamos colocar a matéria aqui para você, está no Infomoney. A matéria diz que o Joesley Batista foi meio que um correspondente americano para tentar convencer. Olha lá, Joesley Batista tentou convencer Maduro a deixar o poder e se exilar na Turquia de jornal. Empresário, dono da multinacional de carne JBS, teria usado como interlocutor informal em tentativa de governo Trump de articular uma saída negociada para o presidente da Venezuela antes da intervenção militar. Meses antes da intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, que terminou com a prisão e captura de Maduro, Trump tentou construir uma saída negociada para o líder venezuelano. Nesse esforço, o empresário brasileiro Joesley Batista, dono da processadora de carne JBS, teria atuado como interlocutor informal na missão. E aí, diz que ele negou, no início do ano passado, então, o enviado especial de Trump, Richter, teria liderado tentativas diplomáticas de negociação com apoio ocasional do Catar e contatos diretos com figuras centrais do governo venezuelano, como Jorge Rodrigues, ex-ministro da Informação e atual presidente da Assembleia Nacional. As propostas americanas para a saída de Maduro, no entanto, foram rejeitadas por ele, segundo a reportagem. Então, veja bem, Joesley Batista, um desses empresários, teria sido Joesley Batista, que teria ido a Caracas no fim de novembro, levando uma proposta que incluía a renúncia de Maduro e a possibilidade de exílio em país como a Turquia, além de outras condições consideradas estratégicas pelos Estados Unidos. Entre os pontos discutidos por ele estariam a exigência de aceno americano a minerais críticos e ao petróleo, além do rompimento com Cuba, aliada histórica da Venezuela, segundo fontes do jornal americano que estavam a par do encontro. Batista teria interesse comercial tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já havia aproveitado sua influência global anteriormente para atuar como intermediário em negociações sobre tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros. Segundo um alto funcionário da Casa Branca, o empresário não atuou oficialmente a pedido dos Estados Unidos, mas suas informações foram levadas em consideração. Apesar das tratativas, Maduro e sua esposa teriam reagido negativamente às propostas, encerrando a possibilidade de uma transição negociada. Pouco depois, Trump concluiu que os esforços diplomáticos haviam se esgotado, abrindo caminho para uma intervenção militar. A gente está falando dos caras, um dos caras mais ricos do Brasil e também um dos caras que tem mais influência no parlamento brasileiro. O cara é uma bomba. Ele tem políticos que obedecem a ele, tá? Tem influências dentro do Supremo. Lembra daquelas ligações? Nós não seremos presos. Falando mal do Dirceu, nós não vamos para a cadeia, nós não vamos presos. Então, eles têm influência em todas as esferas da política e do Brasil. E o Lula só conseguiu liberar Alexandre de Moraes, livrar o Brasil das taxações americanas graças a ele. Antes do Lula ter todo aquele aceno com Trump na ONU ano passado, quem se encontrou com o Trump antes de Lula foi Joesley Batista, que articulou tudo o que está acontecendo. E agora, irmãos, a gente está vendo não só a JBS, que pode ser investigada pelo governo americano e tudo vai levar, o rio vai correr tudo para o mar que é o PT. Existe a questão do Banco Master. A Polícia Federal conseguiu vasculhar o celular do Vercaro, né? E agora tem muita coisa acontecendo.
E eu estava pensando, né? Por que o camarada do Banco Master, ele tem tanto, né? Porque ele tem todos os políticos de Brasília, a maioria, não todos, não vamos generalizar, na sua folha de pagamento. Agora aconteceu algo sobre o Banco Master, irmãos. Existe algo sobre o Banco Master que eu disse aqui. Quem lembra aqui que eu falei quem que vai pagar a conta? A conta. Quem lembra aqui que eu falei que vai pagar a conta do Banco Master? Quem é que vai pagar a conta do Banco Master? Eu falei que seria quem? O povo. E olha o que diz a matéria. A matéria que eu vou colocar para vocês agora. Quem que vai pagar as questões dos precatórios? Eu falei, até 250 mil existe o fundo garantidor. Quem tinha, né, investimento no Banco Master, até 250 mil reais, o fundo garantidor vai devolver, mas nós temos 11 estados no Brasil que teve investimento em precatórios, que quem vai pagar é o povo. Olha isso daqui. Os públicos terão que cobrir o rombo de fundos de previdência com o Banco Master. Estados e municípios serão responsáveis por eventuais faltas de recursos, afirma o Ministério da Previdência. Institutos investiram 1 bilhão e 800 milhões de reais no banco. Portanto, o Ministério da Previdência concluindo que estados e municípios serão responsáveis por cobrir esses eventuais rombos em fundos de previdência que tiverem prejuízos em razão de investimentos no Master liquidado pelo Banco Central. A avaliação do governo Lula é a de que não há necessidade imediata de aporte, mas que uma lei de 1998 determina o repasse caso faltem recursos no futuro. Então, quem que vai pagar a dívida? É o povo. É o povo. Agora, veja, irmãos, houve uma campanha gigantesca para desmoralizar o Banco Central. Veja que o dono do Banco Master estava contratando influenciadores para falar mal do Banco Central, querendo ressuscitar. Quer dizer, aí existe fundos de investimento do PCC, a Faria Lima, os investidores da Faria Lima foram a favor do Banco Central e a investigação e ele se aprofundar nessa questão do Banco Master pode gerar um abalo na República Federativa do Brasil. Isso são falas de quem conhece a história de perto, tá? De quem conhece a história de perto. E agora veja, o Lewandowski está saindo. Olha só, o Lewandowski está saindo do Ministério da Justiça e o Tachad está saindo do Ministério da Fazenda. E o Lewandowski agradeceu a participação e falou que uma das causas da saída dele do Ministério é a questão do não ter dinheiro para a pasta, Ministério da Justiça. Só que, irmãos, o Lewandowski está na folha de pagamento do Banco Master. Senadores, deputados, ministros estão na folha de pagamento do Banco Master. Michel Temer está na folha de pagamento do Banco Master. E eu estava achando muito estranho todo o levantamento em torno de querer ressuscitar o Banco Master por Dias Toffoli. Por quê? Porque eu acredito que eles querem fazer uma limpa nas provas que existem contra esses senadores, deputados, ministros. E veja que a Polícia Federal agora
teve acesso, ele não queria dar, né? Ele não queria dar. E agora, nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo que o Ministério Público agora quer ter acesso ao que a Polícia Federal tem, o que ele tem no celular dele. Então, é bem, o acesso ao celular dele compromete. E eu vou dizer algo, o pessoal acha, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, o pessoal acha que apagando conversas do WhatsApp, você apaga a conversa da nuvem. Não existe isso. Você pode apagar conversas, imagens, áudios, e existe um aparelho israelense, e esse aparelho vai lá e vai ressuscitar as conversas apagadas. A gente já viu isso no caso do Bolsonaro. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e chamam, por exemplo, a Meta, e eles entram com uma lei lá na Meta, e a Meta é obrigada a liberar as conversas até apagada do celular. Alguém sabia disso aqui? A gente está monitorado. A gente vê aí o jato do PCC sendo usado por ministros ligado ao Banco Master. A gente está vendo muita coisa acontecendo. O Vercário pediu operação carbono oculto, ir para o STF, mas a Justiça negou. A Justiça de São Paulo, nas esferas federal e estadual, negou o pedido do banqueiro Daniel Vercário para enviar para o ministro Toffoli parte da investigação da operação carbono oculto e da Quasar que pudesse envolver ele ou o banco. O inquérito está sob sigilo. A Justiça da primeira instância entende que não há vínculo com investigações sobre o negócio do Banco Master com a BRB. A operação carbono oculto e Quasar, feita pela Polícia Federal, apuram crimes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo o PCC, gestoras da Faria Lima e o setor de combustível. O carbono oculto tramita na Justiça Estadual Paulista e a Quasar na Justiça Federal de São Paulo. Juízes de primeira instância não viram conexão de Vercário e do Master com esses episódios. Eles seguiram o entendimento do Ministério Público de que as investigações miram outros personagens, não apontam suspeitos. Juízes também pontuam que não há menção de autoridades com foro privilegiado. Olha lá. A Operação Quasar encontrou diálogos de um dos investidores com menções ao Banco Master e Vercário. Então, agora, veja, existe pontas soltas que liga o Banco Master a organizações criminosas. Meu Deus, é muito forte, né, irmãos? E eu vou dizer, né? Nós teremos aí um ano em que vai explodir bombas no colo do Lula, meu irmão. Que vai ser uma disparada. Você vê que a mídia está falando sobre isso. A mídia que blindava o Lula está falando abertamente sobre Alexandre de Moraes e sobre os escândalos envolvendo o Banco Master. E não estamos tendo censura. Veja, irmãos, nós estamos podendo falar abertamente sobre qualquer assunto. Por quê? Porque existe o acordo da liberação de Alexandre de Moraes na questão da lei Magnitsky, sobre a questão das redes sociais. As Big Techs não vão ser censuradas pelo governo Lula.
Foi um dos pedidos de Trump. Não haverá regulamentação das redes sociais. Só isso já apavora o Lula. Porque as redes sociais vão ser usadas de uma forma absurda nas eleições. Agora, eu falei que quem vai pagar toda a dívida do Banco Master é o povo. O Banco Central tem um monte de bomba que pode explodir não só o Banco Master, mas como vários políticos de Brasília. E nós vemos que o centro-direita está cheio de armas para jogar no ventilador e acabar, né, com aquilo que a gente já sabe. O governo está envolvido em tudo. Na questão do INSS, na questão do Banco Master, e se utilizaram muito do testa de ferro Alexandre de Moraes. E agora existe muita coisa na mesa, né? E, infelizmente, irmãos, o Brasil só vai voltar a funcionar depois do carnaval. Agora, existe algo que eu vou falar aqui, irmãos. Enquanto nós estamos discutindo tudo isso, meu irmão Miros, eu já vou para o culto. Aonde estão os políticos? O Lula está na praia, Cajanja. Muitos políticos, nem no Brasil estão nos Estados Unidos e na Europa, gastando dinheiro que ganharam. E muitos ganharam com emendas parlamentares. E nós, o povo, se degradando. Está todo mundo dando risada e talvez muitos que aparentam inimigo estão juntos em algum lugar do Brasil agora comendo churrasco, tomando cerveja e dando gargalhada da cara do povo, fazendo acordos, porque o fundo partidário vai ser um dos maiores da história, né? As emendas parlamentares vão jorrar dinheiro para político esse ano para perpetuar eles no poder. E nós querendo entender o que vai acontecer. Quer dizer, o que o pastor quer dizer? Irmãos, nós não vamos conseguir mudar nada disso. Mas você vê que a nossa atenção se volta a essas coisas. E é importante, é interessante sabermos de tudo isso, para nós vermos o quanto o povo é manipulado. E eu estou vendo, através do Irã, através do Nepal, através de vários países que estão caindo as ditaduras, que o povo está sendo usado pelo sistema. Ou quando o sistema, eles querem implodir qualquer nação, eles utilizam quem? O povo como massa de manobra. E estabelecem a vontade deles, não a do povo, e o povo achando que está sendo o libertador de alguma coisa. Cuidado para você não ser manipulado. É verdade ou não é o que eu estou falando, irmãos? Aonde estão os políticos agora? Aonde estão os ministros da Suprema Corte? Aonde está o presidente da República? Sombra e água fresca. E agora, em 11 estados do Brasil, quem vai pagar os precatórios do Banco Master é o povo. Quer dizer, eles roubaram, legalizaram o roubo, e alguém tem que pagar o que eles roubaram. Quer dizer, o dinheiro não foi devolvido, irmãos. É o povo que vai pagar o roubo. Vocês compreendem isso que eu estou falando? Quem vai pagar é o povo. E sabe por quê? Antes se fala, é isso mesmo, antes se falava de milhões, né? Agora fala de bilhões. Por que se fala de bilhões, meu irmão? Porque o dinheiro não vale mais nada. O dinheiro não vale mais nada. É por isso que a Loteria Federal sorteou 1 bilhão em dezembro, porque dinheiro não tem mais valor nenhum. Nós estamos numa hiperinflação que o dinheiro se desvaloriza, se derrete, não vale mais nada. O que você comprava ano passado com R$100, você não compra, você vai comprar menos do total do que você, 20% a menos esse ano.
O povo não percebe que as embalagens de tudo está diminuindo, mas o preço está aumentando. Nós começamos o ano com aumento de gás e combustível, de diesel, de gás natural. Então, veja bem, tudo aumentando, o dinheiro não vale nada. É por isso que nós estamos chegando nos rombos de bilhões agora, porque o dinheiro não tem o mesmo valor e o mesmo peso que tinha. Infelizmente. Irmãos, o Irã está aí sobre uma ameaça, né, de ataque de Israel e dos Estados Unidos. E promete retaliação. Então, veja bem, o líder supremo do Irã, Khamenei, né? Ali Khamenei, sobre o presidente Trump, aquele senhor que, com arrogância e orgulho, senta-se lá, julga o mundo inteiro, que ele saiba, os tiranos e os arrogantes do mundo foram derrubados quando estavam no auge do orgulho. Ele também será derrubado. Então tá aí, líder supremo do Irã afirma em entrevista que Donald Trump será derrubado. Então, veja bem, o Irã nós já temos com mais de 60 mortes, mais de 2 mil pessoas feridas, e Israel e a América, né, teve internet cortada, energia cortada. E olha aí, ó, Netanyahu diz que monitora protesto no Irã e apoia manifestações. Em vídeo, o premier israelense diz que está maravilhado com a imensa bravura dos cidadãos no Irã. Ele afirmou nesse domingo que o governo israelense acompanha de perto o desdobramento da política no Irã em declaração publicada no X. O premier elogiou a mobilização da população iraniana contra o regime dos ayatollahs. O vídeo gravado durante uma reunião de gabinete de Netanyahu destacou repercussão internacional e das manifestações e elogiou a bravura dos manifestantes. Israel está monitorando de perto os acontecimentos no Irã. As manifestações pela liberdade se espalham por todo o país. O povo de Israel e, na verdade, o mundo inteiro está maravilhado com a imensa bravura dos cidadãos, declarou. E agora, irmãos, nós estamos vendo os Estados Unidos atacou a Síria ontem, porque mataram um cidadão americano, e os Estados Unidos está se posicionando e ameaçando o Irã, com um ataque. Alguns já estão dizendo que pode usar aí armas nucleares. Armas nucleares. Então, veja bem. Olha aí. Israel está em alerta máximo para a possibilidade de intervenções dos Estados Unidos no Irã, dizem fontes. Então, o que está acontecendo? Está havendo um alerta máximo. Presidente do parlamento iraniano afirma que as bases americanas e Israel são alvos, seus Estados Unidos interferir no Irã. Ontem eu falei algo, irmãos, e quero voltar a falar hoje. E a gente está vendo que o mundo está caminhando para uma pacificação à base de punho de ferro americano. Desde a entrada de Trump na Casa Branca, Papa Leão no Vaticano, o mundo pendendo para a direita, lá atrás eu falei algo. Ou quem manda no jogo pendeu para outro lado, porque a gente vê as megas corporações que estavam abraçadas com a agenda woke, abandonaram a agenda woke, Amazon, Facebook, Meta, né?
todas as empresas que estavam trabalhando com a esquerda, com a agenda liberal, abandonaram a agenda liberal e se posicionaram centro-direita. E aí você vê uma mudança geopolítica gigantesca no mundo. O que eu falei ontem, volto a falar hoje. O meu medo, meu irmão, é haver aí uma retaliação contra os Estados Unidos, que pode colocar os Estados Unidos na lona. Ou a ordem mundial ser totalmente dominada pelo governo americano. Apesar que outra coisa, eu sempre disse que a China é um laboratório dos Estados Unidos, porque a economia chinesa ela só se movimenta porque há investimento da BlackRock e dos Estados Unidos. Né? A China, por mais que seja um país comunista, tem capital aberto, tem milionários, tem bilionários, tem infraestrutura, tem investimentos, graças aos Estados Unidos, ao Ocidente. Então, veja, eu sempre disse que a China é o protótipo do totalitarismo, e o mundo vai implementar o modelo chinês, que é o seguinte: se nós conseguirmos dominar 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, controlar o que come, o que veste, aonde vai, aonde trabalha, o que acessa no celular, a gente consegue controlar 8 bilhões de pessoas. Quem concorda com isso, que a China é um laboratório, ou eu estou ficando louco? A China é um laboratório, meu irmão. Como na minha visão nunca saiu do meu coração que a Coreia do Norte é outro laboratório. Então, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Se a China conseguiu controlar o que a pessoa come, o que a pessoa veste, o que a pessoa assiste, quanto a pessoa ganha, quanto ela gasta de gasolina, de energia, de internet, eles controlam tudo que o cidadão faz. Se eles conseguiram controlar mais de 1 bilhão de pessoas, isso é um sinal que nós teremos um controle de 8 bilhões de pessoas. Então, a China foi o protótipo. Como Bolsa Família no Brasil é um protótipo do salário básico universal. Tem mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada no Brasil. Isso é salário básico universal. É o governo dando de renda para o povo, dando migalha para o povo e o povo vivendo bem com a renda que o governo dá. O que é isso? Salário básico universal. É um protótipo. Como o PIX é um protótipo, um sistema que outros países, a Europa agora tem, a América tem sistemas semelhantes ao PIX, mas o PIX será um sistema mundial. Veja que o criador do PIX está trabalhando no Banco Mundial. Então, o que é isso? São insights, são cenas e protótipos que serão implementados mundialmente. Então, a América ela está se posicionando de uma forma poderosa. Irmãos, a América vai tomar a Groenlândia. A América vai derrubar a ditadura de Cuba. A América conseguiu fazer Pietro pedir perdão para Trump e vai ser recebido na Casa Branca. E Pietro é um guerrilheiro das Farc, o presidente da Colômbia. A América fez um acordo nas sombras com a vice-presidente da Venezuela para derrubar o Maduro e controlar o petróleo e se tornar hoje a detentora. Fala de Trump essa semana. Nós possuímos a maior reserva de petróleo do mundo agora. Então, veja, a América está se posicionando, o mundo está pendendo à direita, mas no meio de tudo isso pode vir um caos a qualquer momento. E o caos será necessário para estabelecer a nova ordem. Então, a pressão ela está gigantesca sobre vários países do mundo. Não acredito na Terceira Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial acontecerá após o arrebatamento e após a manifestação do anticristo. Apocalipse 6, versículo 3 e 4. Veja, primeiro vem o anticristo, depois vem uma guerra. O cavaleiro vermelho vai tirar a paz da terra. Paz da terra. Então, quer dizer, o mundo vai estabelecer-se uma nova ordem, uma falsa paz, e países se levantarão e nós teremos, então, a pseudo-terceira guerra mundial,
Depois dessa guerra vai se apaziguar novamente, não vai durar muito tempo. E vem a fome, que vai abater nações inteiras, vem as pestes e as consequências da radioatividade. Apocalipse, versículos 5 e 6, vem a fome, versículos 7 e 8, vem as pestes, as fomes e a mortandade, que vai matar 1/4 da terra. Sequência apocalíptica, a igreja vai estar na glória. A igreja não está no período tribulacional na terra. E aí, tudo isso, quando talvez, né, muita gente que teremos aí 3 anos e meio de uma falsa equilíbrio mundial, depois vem a grande tribulação, mas veja, nós teremos uma grande batalha, e a batalha chama-se a Batalha do Deus Todo-Poderoso, a Batalha do Armagedon, que todo o governo humano, toda a política mundial será diluída quando Cristo vier no Monte das Oliveiras. Quando Cristo vier no Monte das Oliveiras. Pastor Carlos, o que o senhor está afirmando? Eu estou afirmando que nós estamos na iminência da volta de Jesus. A qualquer momento, Jesus vai voltar. A qualquer momento. Irmãos, nós estamos em uma era apocalíptica, tá? O Apocalipse é uma realidade. E nós estamos em uma era apocalíptica. E eu tenho afirmado para vocês quase todos os dias. Muitos de nós veremos Jesus como ele é. E muitas pessoas que me ouvem, eu não quero que ninguém aqui fique na volta de Jesus, verão o anticristo governar e todos os acontecimentos apocalípticos e a ira de Deus cair sobre a terra. É por isso que Marcos, capítulo 13, versículo 32 a seguir, diz, o que Marcos diz? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao meio-dia, ou se ao entardecer. Isso eu digo a todos. Vigiai. É tempo de vigilância. Porque a Bíblia fala, né, que aquele dia será de improviso. Será de improviso. Existe um texto, irmãos, de Lucas 21, que fala, né, do versículo 36 e 37. Olha o que diz. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E estar de pé diante do Filho do Homem. Agora veja, irmãos, deixa eu colocar aqui para vocês, Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 35 e 36. Vamos lá. Ah, não, aqui, ó, 34, versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A Bíblia nos convida a não nos sobrecarregar o coração com libertinagem, bebedice e ansiedades da vida e estarmos prontos para que o dia da sua vinda não venha sobre nós inesperadamente. Inesperadamente.
E a Bíblia vai dizer no verso 36, estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus está às portas, meu irmão. E por que eu creio no arrebatamento da nova Jesus? Porque a igreja primitiva acreditava. Porque os apóstolos acreditavam que seriam arrebatados. E eu acredito que nós somos a geração que vai ver Jesus como ele é. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas capítulo 21, versículo 35, 34, 35 e 36. Amém? Deixa eu orar por vocês, irmão. A gente vai ter culto no Zoom agora. Nesse exato momento, às 17 horas. Estejam atentos, irmãos. Venha para o jejum. Amanhã é o nosso 12º dia do propósito. A gente já passou a metade do propósito. Glória a Deus. Então, venha para o propósito. Nós estamos jejuando da hora de dormir até meio-dia, durante 21 dias. E se você entrar amanhã, você vai passar aí 10 dias de consagração na presença de Deus. 9 dias, né? Venha para o jejum, vamos orar, vamos buscar a Deus. Em nome de Jesus. Sem jejum, meu irmão, a carne prevalece. A única forma de mortificarmos a nossa carne e nos alinharmos ao propósito de Deus é orando e jejuando. Então, vem para o propósito. Vamos buscar a face de Deus enquanto ainda é dia. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por mais essa live. Quero pedir a tua bênção sobre a nossa semana. Nos dá uma semana abençoada, uma semana na tua presença. Nos guarda, nos livra também a nossa família. E, Senhor, nos desperta cada dia mais a entendermos a profecia, a compreendermos as verdades escritas em tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos vendo a tua palavra se cumprir. Todos os acontecimentos apontam para a vinda do teu Filho amado Jesus. E a tua palavra diz que Cristo em vós é a esperança de glória. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esta esperança venha acender nos nossos corações, que a qualquer momento daqui para frente, nós veremos Jesus como ele é. Oh, Deus, aviva a tua obra na nossa vida e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. O nome de Jesus. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos ao vivo no nosso 12º dia do propósito. Deus abençoe a todos.